e encontrar horizonte sem se preocupar. Boa noite, pessoal. Nós estamos dando início ao nosso bate-papo dessa noite. Nós vamos ter a oportunidade nessa noite de conversarmos sobre relacionado à família. O tema é: o coronavírus aproximou minha família. Será? Vamos conversar isso com o pastor Luiz Fernando. Boa noite, pastor. Paz, irmão. Boa noite, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Dá uma boa noite pro povo aí da IPB Diamante que está chegando. Bem-vindos, irmãos. Aí vamos fazer uma boa live hoje com um tema muito interessante, né? Muito atual, que a gente está vivendo e que nunca vivemos antes, né? É uma novidade para nós. Exatamente. Eu tenho algumas matérias aqui, pastor, que eu peguei de alguns jornais até da Europa, e a gente vai aproveitar essas reportagens para entrar dentro desse assunto, né? Então, hoje é um assunto bem importante para as famílias, né? Para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Não é isso? Isso mesmo. Enquanto isso, vamos ouvindo o louvor aqui, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Vão chegando aí, vão se aproximando, os irmãos vão poder também participar nessa noite, viu? Manda sua pergunta aí, fala sua opinião, manda também sua experiência aí, que você tem vivido aí nesse tempo de enclausuramento, né? O tema nessa noite é: o coronavírus aproximou minha família. Será? Né? Vamos ver. Boa noite a Flávia, boa noite ao Denilson, boa noite a Keila. Boa noite os irmãos que estão se aproximando aí. Vamos falar nessa noite sobre esse tempo de enclausuramento. Muitos têm entendido que é tempo de se aproximar, da família se unir, da família encontrar pontos comuns, vivendo agora mais tempo juntos, né? Então, o tema é: o coronavírus aproximou minha família. Será? Você pode, então, nessa noite, nos ajudar. Manda sua pergunta, coloca aí sua opinião, coloca aí seu testemunho também, né? E vamos, nessa noite, conversar com o pastor Luiz Fernando. Pastor Luiz Fernando, os irmãos já sabem, né? Ele é pastor da Igreja Batista da Aliança, no bairro Caiçara, né? Já é um amigo de algum tempo já, né? Os presbiterianos costumam chamar os batistas de primo, né? Assim, um primo bem distante, mas é um primo, né? Já nadou na praia do calvinismo lá no século XVI, né? E é resultado da nossa fé, da nossa doutrina, né? Mas quis abraçar o arminianismo, né? Mas é assim mesmo. Ô, reverendo, como é que eu chamo o senhor? Pastor? Reverendo mesmo. Como é que tá as coisas, meu irmão? Como é que tá as coisas, pastor? São dias diferentes para a gente, né? Nós estamos aí experimentando coisas que nós nunca experimentamos antes, né? Para muita gente, esse isolamento social transformou-se num caos, para outros transformou-se num motivo de crescimento, né? Uhum. Então, a gente tem que trabalhar com essas duas perspectivas, né? Uhum. Ou viramos um caos, ou vamos ter isso aí como crescimento pessoal e familiar também, né? Ok. Aproveitando então, pastor, que nós já começamos a bater um papo sobre o assunto, eu já queria que nós já mergulhasse direto no assunto aqui. Eu tenho algumas perguntas para fazer para o senhor, que eu acredito que o senhor vai poder esclarecer bem o pessoal que está nos acompanhando nessa live. Até avisando para os irmãos que o pastor Luiz Fernando, como alguns aí já sabem, trabalha há muito tempo com família, né? Então, a gente tem aqui na nossa frente, aqui, na live, alguém que tem
com experiência já de algum tempo em trabalhar com casais e com família. Então, você pode aproveitar, mandar perguntas para ele, mandar alguma opinião, falar com ele, né? Aproveitar esse tempo para a gente melhorar o entendimento sobre o relacionamento com famílias, né? Mas, ô pastor, tenho aqui uma reportagem da USA Today, do dia 9 de abril de 2020. Ela diz o seguinte: conflito familiar. Colidir com o coronavírus é a nova fonte de tensão entre as famílias. Colidir com o coronavírus é a nova fonte de tensão entre as famílias. Aí a reportagem diz assim: uma nova fonte de divisão familiar está dando nos nervos. Enquanto discutimos sobre como responder adequadamente a uma pandemia assassina, milhões de famílias americanas ficam trancadas discutindo se é seguro comer com os amigos no pátio, se a comida deve ser caseira e apenas para a família, ou se as crianças podem ir ou não para a piscina do condomínio. Aí tem um testemunho aqui de uma pessoa que ela diz assim: uma ou 2 semanas atrás, acabei de atacar meu marido. Eu tinha o que agora entendo, depois de muita reportagem escrita sobre isso, que foi uma reação humana natural a tanta incerteza e terror. O testemunho da pessoa é o seguinte: dentro de casa, convivendo agora com esse confinamento, explodiu com o marido e chegou a brigar com ele. Então, a reportagem está mostrando que o convívio dentro de casa está trazendo um novo tipo de tensão doméstica. Eu queria perguntar para o senhor: o coronavírus trouxe uma tensão emocional capaz de produzir um desequilíbrio da família? O que o senhor acha? Olha, a gente percebe, aqui eu queria só dar uma passo para a irmã Rita Bicalho, né? Para a sua filha, a Marcela, também, né? Para a irmã Suelen, que já entraram aqui conosco nessa noite, né? Muito bem-vindo, em nome de Jesus. E lembrar o seguinte, que nós não estávamos acostumados a passar tanto tempo juntos assim, né? Se o núcleo familiar, por exemplo, a mulher trabalha fora e o esposo também, eles só poderiam se ver em tese na hora do jantar. Os filhos ficariam entregues a escolas de tempo integral ou não, e alguém que pudesse olhar no período do tempo. Agora não, agora eu tenho o home office, que eu vou me voltar para trabalhar dentro de casa, né? E aí o que acontece? Eu passo a conviver com aquilo que eu não tinha antes. É uma novidade mesmo. É uma novidade mesmo. E isso implica o que para a gente? Implica que eu preciso me adaptar. Isso por causa da tensão? Por causa da tensão. Porque eu vou estar vivendo com alguém que eu não vivia tanto tempo junto assim. Embora eu estivesse casado, como pai, como esposo, como filho, eu não tinha esse tempo, todo esse tempo. Então, a tensão é natural. Porque nós vamos tentar compreender o outro com detalhes, coisa que eu não fazia antes. A grande verdade é que nesse mundo globalizado e totalmente voltado para finanças, para ganhar dinheiro, nós perdemos a oportunidade de nos conhecermos bastante dentro de casa, né? Então, na hora que eu tenho tempo sobrando para conviver com o outro, aparecem as diferenças, as arestas. E isso gera tensão mesmo, né? Porque, às vezes, a palavra de um pode gerar no outro uma agressividade ou alguma coisa parecida. Isso aí tem que ser administrado, não é? Uma das coisas que a gente pode fazer para isso é a gente estabelecer uma rotina dentro de casa. Tá certo? Rotina para começar e para terminar. Se o meu serviço, por exemplo, é home office agora, eu preciso ter um horário de começar e um horário de terminar. Não é? Para que eu possa saber o tempo que eu estou gastando por cada um disso. Né? Mas aí, você vai dizer, pastor, mas os dois trabalham fora, como é que faz? Da hora que um estiver fazendo o serviço de home office, o outro olha as crianças, não é? Dá uma arrumada na casa e depois inverte a mão aí. Aí a gente consegue encontrar equilíbrio, né? Ok. A reportagem aqui, pastor, tem falado o seguinte, é que dentro de casa, né, completando o que o senhor está falando aí, dentro de casa tem acontecido o seguinte: o marido tem uma opinião sobre o coronavírus e como preservar a sua saúde, a esposa tem outra.
tem causado divergência dentro de casa, de que forma cuidar dos filhos, de que forma fazer os alimentos, quando sair ou ficar dentro de casa, que postura a pessoa vai ter dentro de casa ou fora. Então, isso tem causado uma tensão dentro dos lares. O senhor tem enxergado isso? Tem visto que esse coronavírus, na verdade, tem polarizado as definições dentro de casa do que seja bom ou mal para a família? Tem causado agora mais tensão naquilo que seria bom para o casal ou para a família? A possibilidade é muito grande, porque dependendo da fonte de informação que um ou outro vai tomar conhecimento, vai se abebeirar, ele pode criar algumas situações mentais que não vão bater muito bem com o seu parceiro, não é? Por exemplo, se o marido escuta mais, por exemplo, aqueles especialistas que são a favor de uma total liberação, e a mulher não, vai ter choque de visão sobre isso aí. O principal ponto é a gente encontrar o que a gente fala em inglês do break-even point, o ponto de equilíbrio da coisa. Não é? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A tensão vai existir, por quê? Porque um vai querer, por exemplo, fazer a comida de um jeito, o outro de outro, um vai tratar a higienização de um jeito, o outro de outro. Então, eu preciso achar o ponto de equilíbrio. O importante não é prevalecer a minha vontade, mas é o bem-estar do grupo chamado família, ou do condomínio chamado família, né? Ok. Agora, relacionado, pastor, àquela velha questão do sustento da casa, porque quando se pensa em coronavírus e enclausuramento, se perde agora a perspectiva do amanhã. O que vai acontecer comigo, com o meu emprego amanhã? E me parece que o coronavírus ele veio também para produzir isso, a incerteza da estabilidade na família. Como lidar com isso dentro de casa? Como que o esposo lida com isso? Com a esposa que às vezes está insegura com o amanhã, ou como a esposa lida com o marido que está inseguro com o amanhã? Como que nós devemos aproveitar esse tempo para entender sobre o amanhã, como lidar com o futuro incerto? Em primeiro lugar, nós não temos domínio sobre o amanhã, né? O amanhã, ele não existe para a gente, mas ele vai chegar. Então, é uma boa oportunidade de o casal, por exemplo, acertar a questão de um orçamento familiar nesse momento, não é? Vamos supor que os dois ainda têm empregos. Então, vamos fazer um orçamento juntos, da família, não o meu, não o seu, mas o nosso orçamento juntos. Ou seja, vamos colocar claramente o que nós gastamos, o que nós ganhamos, com o que nós gastamos e assim por diante, não é? Isso quer dizer o que para a gente? Que quando eu entendo essas coisas, eu fico mais tranquilo, porque eu vou saber para onde que está indo o meu dinheiro. Agora, em relação a se nós vamos continuar a ter emprego ou não, isso aí não cabe a gente sofrer por antecedência, porque muitos vão perder emprego e muitos não vão perder emprego. Eu acho que agora é hora da gente pensar em como eu trabalho com aquilo que eu tenho em mãos. O nosso futuro, ele pertence a Deus, ok? E nós entendemos perfeitamente que Deus há de cuidar de cada um de nós nos mínimos detalhes. A soberania de Deus, ela é uma realidade na nossa existência, não é? Então, o que isso quer dizer para a gente? Jesus disse que nós devemos viver o dia de hoje, porque o amanhã pertence a Deus. O excesso de amanhã vai gerar em mim uma tremenda ansiedade. E uma ansiedade muito alta vai gerar síndrome do pânico. E aí a coisa degringola, vai embora para o espaço. Então, o que o apóstolo Pedro diz? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o verbo ali na língua grega não é lançando toda hora, é lançado, está no aorista, está no passado. Lance de uma vez por todas e confie. Deus tem cuidado de nós, não é? Ok, então, amém. Se um dos dois perder emprego, é hora de parar, ver o que pode ser feito, encontrar aquela luzinha lá no fim do túnel e caminhar para ela.
não é? Se alguém perder emprego, ele vai saber que milhares de outros também perderam emprego, né? O empresário aqui no Brasil, após demitir quase 250 empregados, enforcou-se e suicidou. Olha só. Então, por exemplo, o dono da Havan agora teve que quase que dispensar 11 mil funcionários. Ele tem 22 mil funcionários. Ou seja, 50% da força dele de trabalho está paralisada. Outros entraram em férias coletivas, não é? Outros foram para o home office. Então, agora é hora da gente... aqui eu queria dizer uma coisa assim, Reverendo Cícero. É hora da gente filtrar as informações que nós recebemos para nós não adoecermos mentalmente. Verdade, verdade. Agora, parece, o pastor Luiz Fernando, é que o coronavírus ele fez surgir várias discussões dentro de casa, várias formas de se pensar a vida, né? Várias formas de se entender, né, os contextos em que a pessoa vive, e parece que agora é um tempo de se adaptar, né, ao que o coronavírus tem provocado dentro de casa, né? Igual o senhor falou, filtrar o que você tem assistido, filtrar o que você tem absorvido de notícias, né, para que isso não venha atrapalhar o relacionamento, não venha atrapalhar o convívio familiar, né? Agora, tem uma outra pergunta aqui, pastor. É o seguinte, alguns estudos psiquiátricos de agora dizem que as famílias conviveram há muito tempo sem conversar. O marido saía cedo para trabalhar, a mulher saía cedo para trabalhar, o filho ia para a creche, né? E eles ficavam muito tempo sem ficar em casa, juntos. Era pouco tempo em casa e mais trabalhando. Mas só que agora, por causa do confinamento, os psiquiatras estão dizendo que está havendo atrito dentro de casa agora. E eu tenho uma pesquisa aqui que está mostrando isso, e que é o seguinte, essas brigas são resultado do muito tempo que as famílias não dialogavam, né? As famílias não conversavam, o marido não conversava com a mulher. O senhor acha que o coronavírus está promovendo agora um tempo de relacionamento? As famílias precisam aproveitar esse momento para aprender a conversar entre si? O que o senhor acha? O resgate da comunicação ele é fundamental no relacionamento. Vale lembrar que a comunicação defeituosa é aquela bandeira vermelha de alerta para dizer que a coisa não vai bem. Não é? Quando nós conseguimos expressar os nossos medos, os nossos sonhos, as inseguranças, as vontades claramente, então é sinal que a relação não vai bem. Agora, quando eu estou frente a frente com o outro, tá certo? 24 horas por dia, e eu me pergunto, quem é esse ser que está perto de mim? O rótulo de esposo ou de esposa, socialmente é muito bacana. Mas quem é essa pessoa que está dentro desse rótulo de marido e de mulher? Eu conheço essa pessoa de fato? A comunicação, ela permite a gente verticalizar esse conhecimento, aprofundar o conhecimento. Então agora, por exemplo, muito mais do que falar, vai ser escutar o outro. Muito mais do que querer expor o que eu tenho lá dentro de mim, eu preciso escutar o outro para que o outro tenha confiança em colocar para fora o que ele precisa colocar, e assim eu vou enriquecendo esse diálogo e ganhando espaço para falar. As famílias do nosso tempo atual, elas não estão aptas ou adaptadas para o diálogo, não é? Tem famílias hoje que se comunicam através de WhatsApp. Então, o distanciamento foi criado. Agora, forçosamente, criou-se uma aproximação. E agora eu preciso resgatar aquele bom papo que eu tive lá no meu namoro, no meu noivado, com a minha mulher, e trazer os filhos para isso também, para que eles possam participar. E agora é assim, uma grandiosíssima assim, oportunidade de a família viver a família mesmo. Não é? Eu tocar no meu filho, tocar na minha esposa, podemos ter alguns jogos lúdicos juntos, não é? Podemos, por exemplo, aproveitar a mesa de jantar como um ponto de aproximação da família, não é? A etiqueta diz que eu não devo falar enquanto eu estou comendo. Mas nesse momento, joga no lixo a etiqueta e vai conversar na hora do jantar, na hora do almoço, não é? Vá ensinar o seu filho a se comportar, vá brincar com ele um pouco mais.
E isso exige que eu preciso falar e procurar entender o outro. Quando isso acontece, eu ganho em qualidade de vida. Agora, um ponto importante. Nós estamos na época da comunicação digital. Eu preciso racionalizar o uso disso. E agora aproveitar que eu estou 24 horas com os meus e tocar neles fisicamente, abraçá-los um pouco mais, olhar nos olhos deles, vem cá, vamos conversar nós dois. Ok? Ok. Muito bom. Pastor, para escutar os sonhos que a pessoa tem, para escutar os medos que ela tem, não é? Isso é um tempo fantástico. Agora, aquela pessoa, pastor, que nesse tempo ela está vendo que é um momento dela se aproximar mais da esposa, a esposa está vendo que é um tempo de se aproximar mais do marido, dos filhos, né? O casal se aproximar mais dos filhos. Mas e se nesse caso dessa família, se nesse casal há alguém ali que tem restrição na conversa, ela é resguardada, ela é uma pessoa que gosta de ser isolada. Como é que fica? Como é que a pessoa deve agir? Por exemplo, o marido ele é muito resguardado e a esposa ela está dentro de casa, não consegue conversar com ninguém. Aí, às vezes, a esposa, que é resguardada, não quer conversar com ninguém, o marido está ali desesperado, sem saber o que fazer. E meio a isso causa uma confusão, um atrito. Como agir? O que fazer? Isso é normal, não é? Na família, às vezes, você encontra dois falantes, mas, via de regra, a mulher é mais falante que o marido, não é? A mulher, ela foi criada para falar mesmo. Então, se ela encontrar um marido mais sem essa disponibilidade, assim, sem essa vontade de conversar, vai ser uma dificuldade para ela. Agora, como é que eu posso começar um diálogo com alguém que esse alguém não gosta muito de falar? Aqui vai uma dica importante, né? Nós precisamos de conversar com o outro, em primeiro lugar, o assunto que interessa para o outro. Ok? Esse assunto que interessa para o outro é importante. Por exemplo, eu me lembro que quando a minha filha namorava o esposo dela, nós estávamos na praia e eu não conhecia os pais do meu genro, né? E aí nós fomos comer um lanche na praia e os pais deles estavam lá onde nós íamos. Chegando lá, eu falei, nossa, olha que lugar para a gente conhecer e tal. Aí nós nos assentamos ali e ficamos ali umas 3h30. No final das contas, pagamos a conta e fomos embora para casa. No outro dia de manhã, o meu genro chegou lá e falou assim para minha filha, meu pai achou seu pai uma pessoa muito fantástica, inteligentíssimo, pessoa muito agradável. Aí vem a pergunta, qual o assunto que eu conversei com ele que eu me tornei tão agradável assim para ele? Ora, o sogro da minha filha, ele trabalhou na Fiat vários anos como líder de equipe na área de pintura de carro. Disse Jesus que a boca fala que está cheio o coração. Então, eu conversei com ele sobre pintura de carro. Você vai perguntar, o que você entende sobre pintura de carro? Eu não entendo nada. Nada. Mas eu ia perguntando para ele as coisas e aquilo era tão vivo dentro dele que ele ia colocando para fora, ia falando, e aquilo foi ficando interessante para ele. Então, qual é a melhor conversa que eu posso ter com alguém que esse alguém fale? Aquilo que é importante para ele. Então, eu abordo primeiro os assuntos que são importantes para o outro e depois trago o outro para uma conversa que também é interessante para mim também, não é? Ok. Muito bom, pastor. Tem uma outra questão aqui. É o seguinte. Os psicólogos, nesses dias, estão dizendo que a preocupação tem se tornado agora a coisa mais urgente do que o coronavírus. Eles dizem que o coronavírus está produzindo uma grande preocupação sobre o amanhã. E eles dizem que quando passar o coronavírus, a preocupação com o amanhã, ou seja, essa preocupação vai permanecer. Então, o senhor já deu uma pincelada aí, mas como as pessoas devem agir, né, quando acabar essa quarentena e as pessoas saírem dessa quarentena, mas mesmo assim ainda sair preocupadas? Porque os psicólogos estão dizendo que está sendo gerado na sociedade de hoje,
devido a esse vírus, a preocupação. Como as famílias devem agir? Que conselho o senhor daria para o pai, a mãe, os filhos, né, se direcionarem, né, ter um foco, né, para o futuro? Sim, observe bem. Essa pandemia, no meu conceito, ela virou mais uma pandemia do medo. Você não tem escutado muitas notícias agradáveis, não é? Por exemplo, saiu uma reportagem aqui dizendo que mais de 50 profissionais da saúde aqui no Hospital Elizabeth Neves estavam todos infectados. Quando foi feita a contraprova dos 50, nenhum estava infectado, né? Recebi um áudio hoje do Bispo Moreno, em que houve uma reunião com todos os hospitais adventistas do país, mais 12 cientistas e aquele plano de saúde Prevent Senior, onde eles trataram 300 pacientes já de idade avançada com a cloroquina mais aquele outro remédio lá, e 300 casos de sucesso na recuperação. Então, isso aí são ótimas notícias. Agora, achar que nós vamos sair dessa pandemia os mesmos que nós entramos, não, nunca mais. Isso mudou a gente. Isso mudou a forma de ser da gente. A forma de trabalhar vai mudar, a forma de relacionar vai mudar, tudo vai mudar, ok? Agora, o que importa é o seguinte, que esse medo pelo amanhã, ele só ganha espaço na gente quando eu não tenho a segurança que Jesus Cristo pode me dar. Ele me dá uma segurança que me faz olhar para o futuro com expectativa boa, não desagradável, não é? Se o amanhã pertence a Deus e nós pertencemos a Deus, então o nosso amanhã está nas mãos do Senhor. Deus é o Deus de toda provisão, como o apóstolo Paulo disse, não é? Eu tenho dito o seguinte, se Deus já garantiu que o fim do cristão é sucesso, os meios ele vai prover para cada um de nós. Amém. Então, Davi vai dizer assim, eu fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem os seus mendigarem o pão. Então, Davi falou por experiência própria, da minha mocidade à minha velhice, Deus proveu em cada detalhe. Ok? Se alguém perder emprego, Deus é o Deus que pode providenciar um emprego, sim. Abrir uma porta nova. Né? Se perder uma oportunidade, Deus é o Deus da provisão que pode mandar outra oportunidade para nós. Nós não vamos sucumbir. Deus é maior do que a crise, do que essa pandemia. Não é? Então, nós vamos pensar em Deus mesmo. Diz que os chineses eles tratam a palavra crise de duas formas, né? Uma delas é que é oportunidade para melhorar, né? Eles tratam a crise como oportunidade também. Não tratam a crise apenas como um momento difícil, não. Quando você... O ideograma chinês para crise, ele quer dizer crise e oportunidade. E tem um ditado italiano que fala assim, em cada dificuldade, uma nova oportunidade. Ou seja, em cada dificuldade, uma nova oportunidade de Deus agir, mostrar o seu poder. Se nós olharmos para a história de Israel, em cada dificuldade que Israel enfrentou, foi uma chance de Deus agir, não é? Quando Moisés se deparou diante do Mar Vermelho, o que Deus disse para Moisés? Abre esse mar aí, você vai abrir o mar, eu vou agir por trás de você, não é? Quando o povo pediu comida no deserto, Deus mandou um maná. Sempre vai ser assim. Em cada dificuldade, uma nova oportunidade. Oportunidade, é verdade. Você vê, pensando nisso aí, os Estados Unidos, o que são hoje, né? Eles passaram pela Grande Depressão, e na época da Grande Depressão foi o momento em que os Estados Unidos, principalmente o presidente Roosevelt, na época, tomou uma das decisões mais importantes que mudou a nação, né? Tanto que hoje ele é um presidente muito venerado ali nos Estados Unidos, pela decisão que ele tomou. Diante de uma crise, de uma dificuldade muito grande, né? Ele tomou a decisão que mudou o país. Hoje o país é uma grande potência, porque aproveitou a crise para sair lá na frente, né? Agora, observe bem, nessa crise, por exemplo, a USP em São Paulo e mais outras instituições
estão oferecendo curso de capacitação gratuitamente pela internet. Eu já estou em casa parado mesmo. Eu vou entrar nisso e fazer curso de capacitação. Eu preciso aproveitar essa dificuldade de isolamento social como uma oportunidade de me capacitar mais. Para que quando isso terminar, eu oferecer algo mais em meu currículo, né? Quem sabe mudar a forma de trabalhar, a forma de agir, né? Por exemplo, quem diria que nós iríamos fazer lives semanalmente? Verdade. Não é? Estamos descobrindo e aproveitando isso para alcançar milhares e milhares de pessoas. Então, isso é uma oportunidade mesmo, não é? Verdade. Há uma outra reportagem aqui, pastor, Sim. que eu queria trazer para o senhor. É o seguinte, uma reportagem da BBC News, do dia 6 de abril de 2020, diz que os especialistas estão preocupados com o aumento da violência dentro de casa, causada pelo sentimento chamado falta de liberdade. Não só a violência marido-mulher, mas os filhos também. Então ele diz o seguinte, os números de chamadas de atendimento por causa de abuso doméstico aumentou 25% lá na Inglaterra. Então, eles dizem o seguinte, que os jovens e os adolescentes estão dentro de casa sentindo agora uma tensão que está ligada a uma sensação de perda do velho modo de vida. Para eles, ficar em casa está produzindo mais contato dos pais com os filhos e nisso gerando mais controle dos pais nos filhos. E por causa disso está gerando mais conflito dos pais entre os adolescentes e entre os jovens. A gente está vendo mais conflitos agora por causa desse enclausuramento. Como resolver, pastor, essa questão, essa tensão daquele jovem que fazia o que queria dentro de casa, acordava a hora que queria, dormia a hora que queria, e agora com o pai e a mãe em cima dele ali, agora está tendo limite, está acontecendo agora dele ter que obedecer certas ordens. Como o pai e a mãe devem agir e como o adolescente, o jovem deve agir nesse tempo de coronavírus em que ele tem que agora viver debaixo de regras? Ótima pergunta. Aqui é importante a gente perceber o seguinte. Em primeiro lugar, mantenha a hierarquia dentro de casa. Pai é pai, mãe é mãe. Eles são as autoridades. E os filhos devem respeitar isso e para que tudo possa correr bem. Não é? Se o filho começa a entender que o pai não é uma autoridade, o conflito já está gerado. E a autoridade nós não conseguimos passar para frente através de gritos e de atos violentos. Pela presença e pelo comportamento, isso vai gerar uma visão de autoridade. Segundo ponto, como eu falei lá atrás, se nós estabelecermos uma rotina para cada um, então nós teremos o que fazer e teremos a sensação no final do dia que os objetivos foram alcançados. Isso vai diminuir os atritos dentro de casa. Não é? Terceiro ponto, entender que agora é hora de escutar, muito mais do que impor. Não é? Eu preciso, por exemplo, escutar o meu filho adolescente. E a adolescência, por excelência, é um tempo de contestação, onde o filho vai contestar tudo. O pai tem que ter a paciência de entender que isso é só uma fase e mostrar para ele o seguinte, você vive nessa família e aqui tem princípios. Se quiser permanecer aqui, vamos adaptar os princípios. Em relação, por exemplo, à mulher, nós não, e ao marido, aqui já são dois adultos que vão ter que se acertar nos detalhes para que não possa haver essa divisão. Por exemplo, por que trabalhar com agressividade e não trabalhar com a ternura, o carinho? Por exemplo, não é a quantidade de palavras que eu digo, que isso é importante, mas a forma como eu digo. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, não é? Mas a palavra dura levanta a raiva do outro. Então, nessa hora, pense antes de falar, não é? O que eu vou dizer vai trazer crescimento para a família? O que eu estou pensando em falar vai agregar valor para a coisa? E quando o outro falar alguma coisa, tente interpretar, tipo assim, você quis dizer foi isso mesmo? Isso dá valor para a conversa, isso dá valor para a fala do outro, e isso aproxima o outro, não é?
Agora, taxar o outro de burro, de ignorante, isso não vai resolver nada. Não vai trazer. E nós não podemos despertar a ira do outro. Isso me preocupa muito. A palavra dura levanta a ira. Não é? Eu me preocupo muito com isso. Dentro de casa é o lugar mais difícil de nós sermos cristãos. Porque temos excesso de liberdade. Agora, podíamos aproveitar essa liberdade para construir o nosso lar. Casa, muitas pessoas têm. Vai lá, paga 100, 200 mil reais e compra uma casa. Agora, ter um lar, isso é clima existencial dentro de casa, né? O senhor acredita que tem condições do pai e a mãe ainda conseguir ter domínio sobre o filho, já depois de grande, já o jovem, já com suas ideias formadas já? Porque muitas vezes esse jovem está dentro de casa, mas como o pai trabalha e a mãe trabalha, muitas vezes o pai e a mãe deixam o jovem fazer, muitas vezes, o que ele quer. Mas agora ele dentro de casa, ele vai ficar debaixo ali daquela ordem, daquele domínio ali, daquelas regras. O senhor não acha que vai gerar muito mais tensão na família, como está mostrando aqui, que houve um aumento de 25% na Inglaterra por conta de agressões dentro de casa, né, agressão doméstica? O senhor não acha que tem uma dificuldade aí em conseguir pôr regra em jovem e adolescente? Como resolver isso? A dificuldade, ela vai existir, não é? No relacionamento onde nunca houve regra, quando você instaura uma regra, alguém vai se rebelar contra ela. Mas o que vale lembrar é o seguinte, que quanto maior forem nossos filhos, menos a disciplina envolve o toque físico, envolve mais o diálogo. E para a gente iniciar um diálogo com alguém que nós não temos o diálogo, isso leva tempo mesmo. É aquele negócio de erro e acerto. Eu vou acertar uma hora, vou errar outra, mas o que importa é mostrar o valor do todo. No final, a nossa família vai sair mais enriquecida ou mais empobrecida? O adolescente vai questionar tudo, não é? E nós temos que mostrar para ele com argumentos que esse questionamento pode cair por terra porque não tem nem racionalidade às vezes. Então eu preciso, por assim exemplo, o pai tem um filho lá de 16 anos. O que fazer nesse tempo para aproximar dele? Meu filho, vamos lavar o carro juntos? Ok? A gente escuta uma música lá no carro e vamos lavar o carro e vamos trocar ideias e saber o que está se passando dentro dele. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho. Eles eram menores, eu saía sozinho, eu por cada um deles, sozinho. Eu queria saber o que se passava dentro da mente deles. Tá certo? Isso é importante a gente perceber, não é? Que o pai precisa aproximar, embora seja a autoridade, a mãe também autoridade, não é uma coisa imposta, isso é conquistado. E o filho tem que olhar para o pai e para a mãe como padrão, como modelo mesmo. Você vai perguntar assim, mas o filho tem de concordar com tudo que o pai pensa? Não, não tem. O filho é um ser autônomo, diferente do pai. Embora ele disponha do pai, uma coisa não pode faltar, é o respeito. Ok? Legal. Então, Legal. Eu não concordo com a sua ideia, mas eu respeito a sua autoridade. Quando falta o respeito, faltou tudo. Né? Verdade. Somente dentro da casa, dentro de um lar cristão, né, deve haver sempre esse respeito, né? Agora, tem uma outra reportagem aqui, uma reportagem do site Independente. Ele diz o seguinte, que há um aumento na tensão das famílias nessa época de isolamento, porque as famílias não tinham rotina. Está surgindo uma tensão nas famílias, porque as famílias não tinham rotina. Então, um especialista orientou os casais, nesse site do Independent, dizendo o seguinte, o cérebro, ele ama padrões e odeia a aleatoriedade. Então, busque trabalhar dentro de casa com padrões, com regras.
hora para acordar, hora para comer, hora para brincar e tal. Eu só acho que das causas das tensões na família nesses tempos está relacionado exatamente a isso, a falta de rotina. Nós sentimos falta de sermos objetivos na vida. A rotina me leva, até certo ponto, até essa objetividade na vida. Por exemplo, você pega um adolescente hoje, via de regra, ele está entregue a si mesmo. É ele, o celular dele e a internet. E isso aí é uma terra de ninguém. Não tem censura, não tem nada. Não é? E isso leva ao quê? Se o adolescente está em formação, se os filhos estão em formação, eles precisam de uma disciplina para que sejam formados corretamente. Por exemplo, em qualquer pessoa que constrói uma casa, a prefeitura exige que ele coloque na frente da sua casa uma pequena árvorezinha. Geralmente, o dono da casa faz a casa dele lá, faz o passeio e pega uma muda de uma árvore, planta, e ao lado dessa muda ele põe um cabo de vassoura e amarra a muda no cabo de vassoura. Para quê? Para que essa muda se cresça, fortifique, mas cresça reto, cresça para cima, não é? A formação de um ser humano não se dá aleatoriamente ou randomicamente. Ela se dá através de disciplina, de rotinas mesmo. E como você bem viu aí na reportagem, horário mesmo faz muito bem, não está certo? Coisas para fazer dentro de casa faz bem. Por exemplo, colocar os filhos para levar o lixo para fora de casa, ok? Para atender um carteiro, para arrumar o seu quarto. Certa feita, meu filho já estava um pouco maior, né? Na adolescência, ele falou assim: pai, como é que eu faço para colocar a minha vida em ordem? Eu falei assim: primeiramente, coloca o seu quarto em ordem. Como assim? Dá uma faxina no seu quarto. Aí ele começou a faxinar o quarto e falou assim: pai, que coisa bagunçada era o meu quarto. Tinha de tudo e não tinha nada, tudo fora do lugar. Botei tudo em ordem, joguei um bocado de coisa fora, ganhei espaço, eu me sinto mais aliviado com isso. Então, o que isso quer dizer para a gente? Coloque os filhos para arrumar os quartos, por exemplo, ok? Estique a sua cama, põe um lençol por cima, a coxa, varra o seu quarto, arrume o seu guarda-roupa, veja a roupa que não serve mais, vamos doar isso para os outros, limpe por dentro, passe aspirador de pó, qualquer coisa disso, crie uma rotina, ok? Isso faz bem para a criança, por quê? Porque isso diz para ela que ela consegue realizar os alvos, alcançar os objetivos. Sempre lembrando o seguinte: os pais não podem colocar para os filhos objetivos inalcançáveis. Se colocar, vão frustrar os filhos, isso aí vai levar a uma coisa pior. Então, dê pequenas tarefas que sejam factíveis, ou seja, elas vão ser feitas, e quando fizer, dê um reforço para ele. Parabéns, você fez, conseguiu. E quando o filho entra na rotina, acabou, meu querido. Aí ele vai ser disciplinado. Agora, eu queria trabalhar com você um conceito aqui e com os irmãos de disciplina. Para muitos, a disciplina é algo horrível, tá certo? É uma privação de tudo, aquele desespero. Eu me lembro da disciplina dos gregos de Esparta. Esparta era uma região da Grécia mais perto do mar, então eles eram os primeiros a enfrentar os inimigos que invadiu a Grécia. Atenas, por ser mais no interior, deu mais para os filósofos. Aí nós temos a que é chamada a dieta espartana. O que era isso? O Estado pegava um filho, um homem, né? Filho homem, de um casal, com 7 a 8 anos de idade, trazia para o exército e dava para ele uma disciplina espartana. Ele ia virar um guerreiro de Esparta. Ok? Ele ali ia aprender as privações da vida, ia aprender o uso de armas, ia virar um gigante na guerra, porque eles eram os primeiros a enfrentar. Esse aspecto da disciplina espartana, eu queria mudar isso e trazer com termos mais assim, ligados à nossa psicologia. Para mim, a disciplina é adiar o prazer. Ok? Quando eu consigo adiar o prazer, eu sou uma pessoa disciplinada.
O problema é que a geração de hoje ela é hedonista. É prazer rapidamente, a qualquer custo. Nós temos que ensinar nossos filhos a adiar prazer. Tipo o apóstolo Paulo diz na Bíblia: eu sei estar contente em toda e qualquer circunstância. Ok? Então, isso é uma atitude disciplinada, não é? Eu digo assim, negocia com seu filho, tirar o celular dele por 3 horas por dia e pôr um livro na mão dele. Negocia com seu filho, tirar o smartphone da mão dele e pôr um instrumento musical na mão dele. Olha o ganho que isso vai trazer para essa pessoa. Ok? Ok. Para o desenvolvimento intelectual, né, pastor? Sim, sim, porque lá na frente a vida vai cobrar a postura mental desses nossos filhos, não é? Exatamente. Quem lê mais, interpreta melhor, entende melhor as tendências, conversa melhor, adquire mais vocabulário. Internet e WhatsApp e Instagram não gera isso, não. Muito bom, pastor. Pastor Luiz Fernando, meus irmãos, pastor da Igreja Batista da Aliança no bairro Caiçara, é uma pessoa que trabalha há muitos anos com família, está conversando conosco nessa noite. Nós temos algumas frases aqui. O Adenilson, pastor, disse assim, ó, verdade, o senhor falou sobre a mulher fala 2 vezes mais, ele falou, é verdade, a mulher fala 2 vezes mais que o homem, né? Ele fala assim também, o Leonardo Meirelles, né? Também está aqui com a gente, né? Nós temos aqui o reverendo Oswaldo, né? Que é o presidente do Sínodo, está com a gente aqui também. Tem muitas pessoas aqui conosco aqui nessa noite, reverendo. Pastor, né? Eu sou pastor, eu sou reverendo, eu sou bispo, isso é tudo, né? Ô, pastor Luiz Fernando, tem uma outra pergunta aqui, e tem uma reportagem em cima. É o seguinte, uma reportagem do site The Conversation diz o seguinte, ele mostra que há uma análise que está mostrando que o vírus vai mudar na família a ideia de compra em massa, a ideia de ser solitário ou estar em auto-isolamento, que é a mesma coisa. E ele diz que o nosso ambiente vai se tornar um ambiente cada vez mais líquido, sujeito a alterações sem contexto familiar ou padrões previsíveis. O site ainda diz assim que existem análises mais animadoras, no entanto, sugerindo que a experiência pode nos ajudar a mudar nosso estilo de vida para melhor. Mas os seres humanos não são capazes de mudar o seu comportamento sustentavelmente. Então, o site está mostrando que, pós-coronavírus, o comportamento da humanidade vai mudar. Já está aqui na pesquisa. Agora, o senhor acredita, o senhor, na sua análise aí, no seu entendimento, acredita que a pandemia vai produzir novos padrões de relacionamento, novos padrões de comportamento, nova maneira de se viver em sociedade? O que o senhor tem entendido, tem visto nesses dias de enclausulamento e notícias sobre o coronavírus? Olha, é interessante porque vai mudar sim, não é? Eu acho que nós podemos sair dessa pandemia muito mais solidários, mais solícitos na ajuda para o próximo. Podemos sair dessa pandemia com mais vontade de abraçar o outro, ou podemos sair disso aí simplesmente preservando o estado de isolamento que nós nos encontramos. O homem, por natureza, é um ser social. Ele não é uma ilha, ele é um ser social, que ele busca o contato com o próximo. E quando eu fico privado desse contato, eu posso usar isso como uma oportunidade de melhorar as minhas relações e os meus tratos com o meu próximo, principalmente dentro da minha família, dentro de casa, não é? Eu não posso achar o tempo todo que ser mal educado com o outro é um estilo bom de vida. Eu preciso aprender que o outro é um ser humano, que ele sente e que ele ressente por muitas coisas. Então, a Zygmunt Bauman vai falar sobre a vida líquida, né? As coisas vão ficar
né, sem pega, né? Então, isso quer dizer o que para a gente? Nós podemos lutar contra essa tendência e podemos sair melhores como seres humanos. Eu sempre prefiro pensar em algo bom. Se nós sairmos piores do que nós entramos nessa pandemia, nós vamos começar a gerar um caos nas relações e a sociedade pode sofrer muito com isso, não é? Eu acho que agora, nessa pandemia, a gente passa a olhar aquele que está precisando mais do que a gente, com misericórdia, com ternura, não é? Com mais, assim, interesse em ajudar, porque, às vezes, nós temos condições de ter o nosso almoço, mas o próximo não. E aí eu preciso olhar para ele e dizer assim, poxa, é um ser humano também, eu posso me estender a ele. O amor, ele se estende em direção ao objeto amado. Foi assim que Deus fez com a raça humana. Ele se encarnou na pessoa de Cristo e veio aqui a esse mundo para nos salvar. Então, nós cristãos podemos viver isso. O que eu preciso fazer é sair de mim mesmo. Sair desse enclausuramento que eu vivo, dessa ostra fechada e olhar para o próximo, não com receio, mas como uma oportunidade de conhecer alguém melhor e fazer o bem para o próximo. Aqui, eu queria fazer só uma diferença entre amor e medo. O medo, ele pergunta assim, quando alguém se encontra com outro, o que você vai tirar de mim? O amor, ele pergunta assim, o que eu posso fazer por você? Okay. Então, se nós vivemos o amor, é diferente, né? Ok. Eu vi uma reportagem mostrando, pastor, que alguns países que já estão funcionando, alguns comércios, têm notado pouco movimento das pessoas, pouco interesse das pessoas por coisas que antigamente eles tinham mais desejo de estar com aquilo, de aproximar, de pegar, de comprar aquelas coisas. Por exemplo, mostrou o Museu do Louvre, na França, onde era um lugar superlotado, não tinha quase ninguém. E eu vi também uma reportagem falando que esse clausuramento tem produzido nas pessoas agora o entendimento que existem coisas que valem mais a pena do que outras. Por exemplo, há agora um maior interesse em coisas mais simples, né? Por exemplo, essa ideia de sair gastando dinheiro à torta direita, né? Como muita gente tinha, né? Esse desejo desenfreado, esse impulso. Dentro de casa não tem como gastar, vai gastar com o quê? Então a reportagem estava mostrando que as pessoas vão perder o interesse por coisas supérfluas. E a mudança de comportamento vai ser em que aqueles hábitos desnecessários, parece que eles vão agora vão estar com menos frequência no meio da família. O que o senhor acha disso? O senhor acha que o coronavírus veio, então, como um agente, né, agente, vamos dizer, de Deus, para retirar do meio da sociedade essa ambição por coisas supérfluas, essa gana por viver de coisas desnecessárias, agora olhar mais para si, ou então olhar mais para o próximo e viver uma vida mais simples? O que o senhor acha? Exatamente. Tudo nesse mundo serve aos propósitos de Deus. Ok? Até o mal está sujeito à soberania de Deus. E Deus usa o mal para o bem do ser humano. Então, eu acho que nós vamos sair dessa pandemia ressignificando a vida. Ou seja, dando um novo significado para a vida. Diante da possibilidade de uma morte eminente que é vendido pelos meios de comunicação, as pessoas estão se perguntando, os meus sonhos de consumo e de agregar coisas materiais, isso aí tem significado? Ok? Eu encher a minha vida de patrimônios e de bens, isso me realiza? Aí nós começamos a buscar uma coisa mais simples de vida. Há pouco tempo eu li de um homem muito rico nos Estados Unidos, que ele dizia assim, rico é aquele que cada vez mais consegue viver com menos. Ou seja, eu alcancei a simplicidade da vida, não é? Não são os objetos que eu adquiro que me trazem a felicidade, não é? Mas é o meu estado interior
que me faz ser feliz enquanto eu caminho para ter as coisas. Tem gente que fala assim, quando tiver a minha casa, eu vou ser feliz. Bobagem. Enquanto eu estou juntando dinheiro e me planejando para comprar a casa, eu tenho que ser feliz. Porque na hora que eu entre nela, eu esparramo isso dentro da minha casa, a felicidade. Então está na hora de a gente ressignificar a vida mesmo e desapegar de muitas coisinhas supérfluas e bobas e buscar as coisas mais eternas, substanciais, que nos dão a razão de viver a cada momento, né? Ok. Pastor, nós estamos finalizando aqui, terminando o nosso encontro, nossa sala de bate-papo nessa noite, mas eu gostaria que o senhor respondesse a nossa pergunta principal. Sim. Principalmente relacionado aí à sua vida em casa. O senhor acha que o coronavírus veio para aproximar mais as famílias? A sua família, o senhor aproximou mais da sua mulher? O senhor sentiu que os seus amigos se aproximaram mais dos seus familiares? O senhor acha que o coronavírus veio para aproximar mais as famílias? O que o senhor acha? Em poucas palavras, para nós encerrarmos. Toda situação tem dois lados dessa moeda, não é? Eu posso usar isso para me distanciar, eu posso usar isso para me aproximar. Depende da minha cabeça, do meu querer, do meu entendimento. Se nós usarmos essa oportunidade para aproximação, gol de plata. Agora, se eu usar isso para destacar as diferenças, eu perdi. Porque aí elas serão irreconciliáveis. Onde falta o perdão, qualquer coisinha pequena vira um tsunami. Quando o perdão entra, qualquer coisinha pequena eu largo de lado e toco a bola para frente. Então depende de quem vai fazer a coisa e de como ele quer fazer a coisa. Paulo disse que se nós comermos ou bebermos, façamos tudo para a glória de Deus. Verdade. Então só acredita que o coronavírus aproximou mais as famílias? Depende de cada família. Depende de cada família. Então a resposta é essa. Não há uma regra única. Não há regra única. Depende de como a família está absorvendo esse contexto, né? Imagina isso aí. Ok. Bem, meus irmãos, nós tivemos essa noite a honra, o prazer de estar conversando na nossa sala de bate-papo com o pastor Luiz Fernando, pastor da Igreja Batista da Aliança, ali no bairro Caiçara. E eu gostaria, pastor, que o senhor estivesse dando os seus últimas palavras aí, falando suas últimas palavras para o pessoal que está na nossa live nessa noite. Então, meu irmão, aproveita esse momento, se aproxime mais de Deus, ore mais, leia bons livros, comunique-se melhor e saia desse isolamento daqui a algum tempinho muito mais fortalecido e muito mais um ser humano melhorado. Um abraço a todos e Deus abençoe você, meu Cícero, com saúde, com graça, com paz, aí em sua comunidade de fé também. Prazer, viu? Ok. Obrigado, pastor Luiz Fernando, mais uma vez, pela rica oportunidade de podermos conversar com o senhor sobre assuntos tão necessários para o nosso dia a dia, tão vibrantes, vem trazer no nosso tempo alguns conselhos importantes para nós. Eu gostaria de agradecer também aos irmãos que nos acompanharam nessa live, pedindo aos irmãos que estejam sempre orando, por nós, os irmãos da Igreja Presbiteriana do Diamante, estejam orando, pedindo a Deus que esteja abençoando os trabalhos, e dando sempre força para nós continuarmos fazendo a vontade de Deus, Nós tivemos nessa noite bastante irmãos, nos ajudando aqui. Tivemos o Adenilson, que está sempre conosco, a Kelly, Temos também as pessoas conhecidas do pastor Luiz Fernando. Muito obrigado, meus irmãos, pela participação de vocês e que o Senhor possa continuar ajudando, sustentando e derramando sua graça sobre a vida dos irmãos. Sempre lembrando, meus irmãos, esse vídeo vai estar no YouTube, na página da Igreja Presbiteriana do Diamante. É só você entrar no YouTube e colocar lá Igreja Presbiteriana do Diamante e você pode rever esse estudo a hora que você quiser. Todos uma boa noite, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.